Veio dos rios, veio da fonte, da rubra escarpa da montanha, do sol, que todo me envolvia em outonais clarões dourados, e dos relâmpagos vermelhos que o céu inteiro incendiavam, e do trovão, da tempestade, daquela nuvem que se alteava, só, no amplo azul do céu puríssimo, como um demônio ante meus olhos. Depois desse sucesso inicial, aí, digamos, né, da adaptação do Coração do Ator, vocês continuaram nessa vertente fantástica e sombria, como tu falou, que é de outro escritor também, fodástico, né, que é o Lovecraft, né? A adaptação foi a mesma? Como foi, assim, o processo criativo? Enfim, explica um pouco como se desenvolve o texto, cara, por exemplo, dos contos durante o teatro. Vocês tiveram que adaptar palavras ou ele é um texto na íntegra? Então, como funciona? o Coração do Ator tem uma ação muito sintética, assim, né? Tipo, ele é um texto que é bem teatral porque ele tem uma ação que se desenvolve com começo, meio e fim, explode numa revelação final, tipo, ele tem uma força de ação, assim, que a princípio eu achei muito teatral e por isso que eu sugeri. A gente fez algumas adaptações no conto inserindo outros textos do Poe, poemas, pequenas citações de outros textos dele conhecidos, assim, para dar uma visão um pouco mais ampla do autor, assim.
talvez. No caso do Outsider, que é esse texto do segundo espetáculo, Lovecraft, ele escreve de maneira diferente, né? Ele é um autor mais cientificista, assim, um pouco menos psicológico que o Poe, né? Ele trabalha com conceitos estranhíssimos que não se concretizam em cena, né? Ele trabalha com aquilo que não é dito, ele usa sempre essas palavras, assim, né? O inexplicável, o insondável, o invisível. Todo o terror do Lovecraft está na cabeça de quem lê, sabe? Ao contrário do Poe, que expõe, digamos, um monstro, assim. O Lovecraft não, é uma coisa mais subliminar, assim, né? E mais imaginativa também. Para o escritor H.P. Lovecraft, o mundo é algo além da compreensão de qualquer ser humano. Nas obras deixa evidente o inexplicável como um eixo norteador. Demonstra a criação de mundos fantásticos sem se limitar à construção lógica de algo. Mitologias e monstros repletos de simbolismos que atraem o leitor para uma simbiose de medo. As histórias foram escritas de 1917 a 1935. Quando a gente escolheu esse conto para trabalhar, o Outsider, a gente viu as possibilidades, e claro, mas viu também dificuldades enormes, assim, de como concretizar, né, no palco esse tipo de linguagem. Até cenograficamente, né? Porque tem aqueles cenários absurdos. Exatamente. Assim, né? Então os monstros não têm forma, eles não têm cor, eles não falam, enfim. E vi um grupo de pessoas em trajes bizarros, divertindo-se e conversando com animação. Algumas feições me sugeriam recordações muito remotas, outras me eram por completo estranhas. Saltei então pela janela baixa para dentro do salão resplendente, saindo assim do meu único momento luminoso de esperança para a mais negra comoção do desespero e da percepção. Assim que eu cruzei o peitoril, o grupo todo caiu num estado de terror súbito e inesperado, de tremenda intensidade, que fazia os rostos contraírem-se e provocava gritos apavorados em quase todas as gargantas. A revoada foi geral. Em meio ao clamor e ao pânico, muitos perderam os sentidos e foram arrastados pelos enlouquecidos companheiros em fuga. Muitos taparam os olhos com as mãos. A gente brigou muito com esse texto, a gente chegou a desistir dele, assim. Tipo, em determinado ponto do ensaio a gente falou, tá, isso aqui não tá dando certo, vamos parar, vamos dar um tempo, ficar uns 2 meses sem se encontrar e ver o que vai acontecer, né? E aí, porque a história do Outsider é a história de uma criatura, digamos assim, acho que não se pode chamar de um homem propriamente dito, que é criado num poço, né? Ele imagina que é um poço, um buraco, um lugar escuro, assim, ele nunca viu a luz, nunca viu outros seres vivos, convive só com livros antigos ao redor dele e é obcecado por ver a luz e por ver o dia e por ver outras pessoas. Né? Então ele escala uma torre e chega no mundo real e encontra outras pessoas e se revela, coisa que eu não posso contar, Só a verdade sobre ele. Assim, então é uma história de monstro, basicamente. Então a gente voltou a ensaiar um dia. Eu tive um sonho, na verdade, e essa história é até interessante, assim. Eu sonhei com o texto, porque estava tão louco esse processo, assim, da gente não saber o que fazer e brigar com o texto e brigar também com a linguagem, assim, do texto, porque a ideia da trilogia é um pouco trabalhar com períodos diferentes da literatura fantástica, né? Então o Poe, que é uma coisa bem clássica, século XIX e tal, Lovecraft, que é um cara do século XX, né? Do começo do século XX, com outro tipo de linguagem, outros tipos de preocupações. Eu sonhei um dia que eu estava fazendo o texto pelado, tipo, na chuva, assim, e chovia uma coisa que não era água, assim, era uma coisa gosmenta. Assim. Um lodo. Tipo. E eu cheguei no ensaio, que foi bem depois dessa pausa aí que a gente... não vamos mais fazer, não sei o quê. Cheguei no ensaio e falei, cara, eu tive um sonho hoje pro Jefferson.
muito louco, assim. E daí eu contei o sonho e, cara, isso tá na cena, assim. Tipo, a partir dessa imagem a gente construiu, a gente entendeu como a gente poderia contar aquela história com os recursos que o teatro poderia oferecer. E isso tá em cena, quem for ver vai encontrar esse sonho ali de alguma forma. Legal. Tinha muito, acho que, não sei se é uma lenda urbana isso, falando de escritores góticos que usavam essa técnica do sonho na criação, né? Tem até histórias que escritores faziam jantares, banquetes à noite e comiam muita carne de porco, comidas pesadas, e aí iam dormir, tinham pesadelos e transcreviam a coisa das drogas também, do álcool, do ópio, né? Tipo, que os caras usavam para ter delírios criativos e sonhos acordados e esse tipo de coisa. À primeira vista, o salão me pareceu deserto. Mas quando eu caminhei, eu pude sentir ali uma presença. Caminhando até uma enorme moldura dourada, eu pude perceber melhor aquela presença. E enxerguei com plena e apavorante nitidez a inconcebível, indescritível, indizível monstruosidade que, com seu mero surgimento, havia transformado um grupo alegre numa horda de fugitivos delirantes. Eu não posso sequer sugerir com que ela parecesse, pois era uma combinação de tudo que é impuro, repugnante, repudiado, anormal e odioso. Era a sombra espectral da decadência, antiguidade e dissolução, o pútrido, o gotejante espectro de uma revelação doentia, aquilo que a terra misericordiosa deveria para sempre ocultar. Deus sabe que aquilo não era desse mundo.